Olá, amigos do programa Saber Além da Vida. Sejam todos muito bem-vindos neste programa em que vamos discutir as relações entre pais e filhos. Gente, hoje uma conversa aqui interessantíssima, a relação espiritual que acontece dentro das famílias. Por que alguns familiares são difíceis de lidarem? Eu acho porque assim, o conflito entre família já vem de gerações passadas, né? E aí se torna vicioso. Na verdade, o nosso irmão fala aqui com muita propriedade que às vezes os conflitos que existem, que emergem nas famílias atuais, podem ter a sua origem em vidas pregressas, em vidas passadas. Isto é uma realidade. Por quê? No Espiritismo cristão, nós avaliamos, através das informações dos espíritos superiores, que o lar é uma célula bendita, que é utilizada por Deus para que todos nós possamos nos acertar, principalmente aqueles espíritos que em vidas anteriores tiveram problemas, tiveram disputas, às vezes antipatias, às vezes até mesmo uma inimizade, uma perseguição por esta ou aquela outra razão que não vem ao caso hoje. Mas na vida espiritual, as pessoas tomam consciência que elas precisam melhorar esse ponto, que elas precisam se harmonizar com determinados indivíduos com os quais elas tinham profunda desarmonia. E é aí que acontece a formação do lar com espíritos antagônicos, que não são afins. E isso surge, por exemplo, dificuldades de pais com filhos, dificuldades entre os irmãos de uma mesma família, ou então mesmo dificuldades pessoais entre pai, filho, mãe, filha e outras importantes considerações referentes à família como um todo, englobando os avós, os tios. Mas tudo nós temos que entender o seguinte: tudo é feito para o bem e para o melhor. Exato. Para o ajuste de contas. E é necessário que a gente entenda isso. O Espiritismo, ao nos esclarecer isso, está nos dando uma ferramenta para a gente se pacificar, ter mais paciência, ter mais tolerância e tentar seguir a recomendação evangélica de Jesus Cristo. Viver em paz, abençoando a todos os nossos familiares, independentemente de qualquer situação que nos coloque em conflito atualmente. Olha, meu irmão, sob o ponto de vista espírita, cristão, nós concordamos plenamente com você. A família é um palco onde o passado se manifesta abundantemente. Há um momento interessantíssimo de um livro psicografado por Chico Xavier, intitulado Entre a Terra e o Céu, em que o espírito Clarencio, muito famoso no meio espírita, vai nos trazer uma questão que acomete muitas famílias e que mostra como o passado sempre está se manifestando no seio familiar. Ele vai nos chamar a atenção a um caso de uma mulher grávida, uma gestante, que começa a odiar o seu marido. Então ela começa a ter uma questão muito séria com o marido, e então André Luiz o espírito André Luiz querendo informações, pergunta a Clarencio o motivo pelo qual isso acontece com tantas mulheres encarnadas aqui na Terra que na gestação mudam de comportamento com o parceiro, com o marido. Ele pergunta por que isso acontece com tantas gestantes. E o Clarencio vai nos esclarecer que é o seguinte: quando a mulher está grávida, é como se a mente dela e a mente do reencarnante, do bebezinho que está ali, essas mentes se justapõem. Então, se esse filho ele tem um problema de outras vidas
Com o pai, isso já se manifesta na gravidez da mãe. E aí ela começa a receber aquela influência do espírito reencarnante e começa a ter um outro olhar e uma outra relação com o parceiro, com o marido. Isso é muito comum e é o passado batendo a porta. Como você disse muito bem, todos nós aqui na Terra nos reencontramos exatamente com aquelas pessoas com as quais nós precisamos nos reencontrar. Nada é por acaso. O acaso, para nós que somos cristãos, absolutamente ele não existe. Um texto interessantíssimo do Espírito Emmanuel, também psicografado por Chico Xavier, em que ele nos diz que o verdadeiro discípulo da verdade evangélica não pode cogitar do acaso, porque o acaso não existe. Então, diante dessa realidade, nós vamos perceber que sim, a família ela é composta por espíritos que possivelmente já se conheceram em outras encarnações. E essa é uma realidade que tem que fazer com que todos os envolvidos, principalmente nos processos mais difíceis, quando há um ódio, uma irritação que vem muito facilmente relativamente a um parente, quando há uma aversão, uma antipatia que sempre acontece ali com o irmão ou com uma tia. Quando você percebe isso na família, que tem um quê ali que você não consegue explicar, mas aquilo não está certo, esse é o momento em que nós temos que arregaçar as mangas e tentar trabalhar essa relação para que ela volte a uma vida saudável, para que ela se reequilibre, porque quem se ama se liberta, mas quem se odeia se aprisiona. Então, na família, nós vamos certamente reencontrar desafetos de outras vidas. Agora, é o nosso dever cristão fazer de tudo para que isso cesse e que, a partir de então, a partir desta encarnação, todo mundo possa seguir de uma forma mais feliz, mais harmônica, para que nas outras encarnações, no futuro, tudo isso já esteja resolvido. E se não resolver, vai ter que repetir. Por que alguns pais abandonam os próprios filhos? Eu sou mãe, eu jamais pensaria nessa hipótese de abandonar um filho meu. Não entendo como algumas pessoas conseguem fazer isso. A pergunta da nossa irmã vai na mesma direção da pergunta anterior que o João Pedro aqui também explicou para nós agora. Essas antipatias, esses antagonismos que surgem, às vezes no momento da gravidez, dizem respeito exatamente aos problemas pretéritos de outras existências. Então pode ocorrer o fato, por exemplo, de uma família se comprometer, embora os espíritos fossem antagônicos, inimigos mesmo de passadas existências. Então, no mundo espiritual, antes de reencarnar, influenciados por guias, mentores espirituais, por anjos de guarda muito elevados, eles se tocam de emoção e acabam prometendo vir numa família tentando essa harmonização, né? Só que acontece que quando a pessoa reencarna, então obviamente os pais vão reencarnar antes dos filhos, né? Então no caso que você citou, uma mãe vai ter que naturalmente nascer antes e chegar à idade adulta, até engravidar. Pode acontecer que quando ela sente o filho no ventre, intimamente, intuitivamente, ela reconheça naquele filho um antagonista, uma pessoa que ela não gostava, e começa a ter a rejeição àquela gravidez. Então ela não fica satisfeita de estar grávida, não é? Ela começa a colocar defeito em tudo, começa a colocar defeito no casamento. Às vezes também o reencarnante teve problemas com o pai, então ele influencia para que a mãe comece a brigar com o pai sem razão nenhuma, e aquelas picuinhas todas surgem. E às vezes isso vai levar inclusive a uma separação que não deveria acontecer, mas que acaba acontecendo. E intuitivamente essa mãe pode culpar o bebê pela separação ou pela, vamos dizer assim, pela infelicidade conjugal dela, não é? Mas na verdade isso aí está demonstrando que ela retomou em si mesma a antipatia anterior.
E essa rejeição acontece. Nós tivemos um caso na nossa família, uma tia materna minha, que teve rejeição total da primeira filha, minha prima. Isso a família toda soube disso, né? De forma tal, ela residia no sul de Minas Gerais, na cidade ali de Varginha, e quando a filha nasceu, ela não quis nem ver a filha. Ela simplesmente se trancou no quarto, teve a famosa rejeição pós-parto, né? Não autorizou que levassem a filha ao colo dela. O meu tio batia na porta, que ela abrisse a porta, que a menina precisava amamentar. A minha avó teve que sair de Belo Horizonte, teve que ir a Varginha tentar resolver o problema, não conseguiu resolver, porque minha tia simplesmente se trancou no quarto e não queria ver a filha. A solução foi que minha avó trouxe a menina para Belo Horizonte e criou ela, né? E só muito mais tarde, né? Depois que a filha já tinha casado, já tinha tido filhos, é que ela entrou, vamos dizer assim, em sintonia e em paz com a própria mãe, e elas conviveram de uma forma harmônica já até ao final da vida da minha tia. Então, isso é um caso assim crasso que demonstra as antipatias pregressas que ressurgem na vida atual. Olha, minha irmã, na doutrina espírita, principalmente no Livro dos Espíritos, nós temos a informação de que maternidade e paternidade são missões espirituais. Então, quando você traz pra gente o caso desses pais que abandonam suas famílias, que abandonam seus filhos, que eles saibam que estão abandonando uma missão espiritual. Isso é um problema de consciência grave. Essa é uma falta de responsabilidade muito grave. Nenhum pai deveria abandonar seus filhos, abandonar sua família. Mesmo porque o que nós presenciamos na sociedade, todo mundo já viu muitos casos assim, é o quê? A falta de recursos materiais necessários à vida digna porque esse pai ou porque algum responsável abandonou uma missão. Isso é muito sério e certamente haverá uma cobrança no aspecto espiritual muito grande. Há um livro interessantíssimo intitulado O Evangelho de Chico Xavier, em que foram anotadas frases de Chico Xavier, opiniões de Chico Xavier. E nesse livro há um momento em que o Chico é abordado sobre isso que você está trazendo. E ele diz que quando ele visita os umbrais, 90% das pessoas que ele encontra lá em sofrimento são pais que abandonaram suas famílias. Então essa é uma situação muito séria aqui no nosso planeta, porque certamente lidar com uma família, levar uma família adiante, cuidar de filhos, isso não é fácil. Agora, pais e mães precisam pensar nessa responsabilidade antes de colocar um filho no mundo, porque a partir do momento em que a criança está no mundo, ela é responsabilidade dos pais, material e espiritual. Porque a infância em um planeta como o nosso, de provas e expiações, ela é mais longa justamente porque os espíritos que encarnam em um planeta de provas e expiações precisam dessa infância mais longa para receber todo o aporte teórico, moral, intelectual de que eles precisam para evoluir mais, para fazer as suas caminhadas. Então, quando um pai abandona a sua família, para além da falta material que ele vai promover na vida de seus filhos, certamente ele vai também promover uma falta espiritual. E esse momento que é precioso da infância, para uma encarnação ser bem-sucedida, esse momento pode ser prejudicado. E aí quando a gente pensa, lá na frente, esse filho, essa filha teve um problema sério, teve alguma questão na própria vida em decorrência desse abandono paterno ou de um abandono materno. Esse pai, essa mãe, eles vão ser responsáveis? E os espíritos dizem para todos nós, no Livro dos Espíritos, que sim. Quando um filho acaba falindo na sua missão aqui na Terra em virtude de uma falta daquilo que o pai ou a mãe deveria fazer, esse pai e essa mãe vão ter que responder por isso espiritualmente. É uma realidade muito comum aqui no nosso país que pais abandonem suas famílias e essa realidade, não nos enganemos, vai custar espiritualmente muito caro.
pergunta é se conflito entre pais e filhos podem ter origem em vidas passadas. São coisas muito conectadas, não sei se é destino ou esse tipo de coisa, mas é bem plausível que você e seus pais se conheciam em vidas passadas e talvez vocês tinham conflitos anteriores ou até posteriores que veio para essa vida. De fato, o nosso irmão está comentando na mesma direção que nós, eu aqui e o João Pedro, estávamos comentando sobre as questões anteriores, não é? Não existe acaso. Essas antipatias, esses conflitos que surgem, às vezes na infância, às vezes na adolescência e até mesmo na juventude, em que se colocam um oposto ao outro dentro do próprio lar, nada mais são do que recapitulações necessárias. Só que nesta encarnação, nós não podemos cometer o mesmo erro de vidas anteriores, em que a gente revidava o mal pelo mal, a gente revidava a perseguição com nova perseguição, não é? Exatamente. Aquela história do ciclo vicioso. Exato. Né? Se eu te mato, aí a gente vê muito isso em famílias aí, vamos dizer assim, que no passado, no sertão e em outras partes do país e do mundo, ficavam brigando à base de bala, não é? Uma família vai e mata um elemento da outra família e essa outra família toma isso como vingança e vai e retribui e mata o outro de cá, e isso cria o quê? Um ciclo vicioso. Exatamente. Um ciclo vicioso que nunca vai se romper se não houver uma grandeza espiritual por parte de algum desses integrantes, não é? O Chico costumava dizer que quando isso ocorre, a pessoa, por exemplo, de uma família que é antagonista de outra, não é? E nós temos aí o caso clássico lá do romance italiano, não é? Que tinha o Romeu e Julieta. Eram famílias inimigas. A família do Romeu era inimiga da família da Julieta. E, no entanto, eles se amaram e foram perseguidos por isso. Mas o Chico dizia o seguinte: quando um integrante de uma família assim, não é, que foi morto pela a família B, vamos dizer, um integrante da família A, foi morto pelo integrante da família B. Quando ele desencarna, os espíritos às vezes fazem todo um trabalho para que ele reencarne na família B. Para tentar gostar, tentar refazer os sentimentos com essa família B. Só que aí ele encarnando ali e sendo doutrinado no ódio pela família A, ele acaba tendo ódio da própria família. Da família de origem. E fica uma questão assim sem solução. Qual que é a solução? A solução de Jesus. Exato. Perdão das ofensas. Exato. É por isso, gente, que Jesus vai trazer para todos nós essa frase maravilhosa: reconcilia-te com o teu adversário enquanto vocês estão a caminho com ele. Porque depois, se essa reconciliação não acontece, vão precisar repetir essa experiência que pode ser bastante amarga de reencarnar ao lado de um adversário. Agora, é interessante, meu irmão, quando você traz para a gente essa pergunta, nós refletirmos justamente, como o Geraldinho colocou, na solução, porque só há uma solução para nós enfrentarmos de forma definitiva os problemas em família, que é o perdão, que é o amor. Se aquele que está se sentindo ali infringindo a dignidade das pessoas com as quais convive, que está percebendo que aquilo não funciona, que tem um desgosto sempre no ar, que não gosta de conviver, percebe que tem sempre um ranço ali no âmbito familiar. Se essa pessoa ela não decide perdoar, como o Geraldinho colocou muito bem, ela vai ficar repetindo essa história até que alguém perdoe. Tem a coragem suficiente. Tem essa coragem, uma coragem moral de romper com a vontade de exercício do orgulho e consiga perdoar. Porque, gente, a pessoa que decide nesse toma lá da cá, ela vai estar se prendendo, assim, por tempo indeterminado. E nós precisamos considerar aqui algumas falas de Jesus que são preciosas, porque é difícil, eu acho que todos nós consideramos que seja muito difícil ter, quando você é criança, um adulto traumatizante. Um pai difícil, uma mãe difícil, alguém que te traumatiza. É muito difícil. Mas agora falando aos filhos, o ordenamento de Jesus para os filhos é honra
teu pai e tua mãe. Percebam que Jesus muda até o verbo. Ele fala quando para toda a população ali hebraica, usando o verbo amar, mas para os filhos ele usa um verbo diferente, honra teu pai e tua mãe. E no espiritismo cristão, nos estudos kardecianos, nós vamos compreender que esse honrar pai e mãe se traduz na piedade filial. Então, mesmo que o pai tenha sido difícil, que a mãe tenha sido difícil, cabe ao filho honrar e tentar perdoar, tentar encontrar algum motivo para ser grato e fazer mesmo que não tenha recebido, porque vai ser melhor a vida de quem perdoa. Quem perdoa se liberta. E é assim, gente, a família espiritual, ela é composta ali dentro dessas necessidades de rearticulação espiritual. Então, aqueles que precisam resgatar retornam juntos. Agora, quem perdoa, quem se liberta, evolui, essa pessoa ascende, vai na frente. Ela vai na frente. Então, não precisa ficar com medo assim, se eu perdoar, eu vou ter que ficar reencarnando com essas pessoas difíceis. Não, porque essas pessoas difíceis, se não trabalharem na própria reforma íntima, elas vão precisar reencarnar em outros grupos familiares, porque aqueles com os quais ela reencarnava já ascenderam, e aí ela vai precisar encontrar aquilo de que seu espírito precisa convivendo com pessoas mais difíceis. Muitas vezes, a pessoa tem ali alguém na família que é bondosa, que é amorosa e não valoriza. O que você pode estar perdendo? Na próxima encarnação, essa pessoa já ascendeu, já evoluiu, você ficou para trás e vai ter que evoluir num grupo familiar muito mais difícil, com pessoas que talvez você nem tenha tanto lastro espiritual assim. Então vale a pena perdoar e exercitar o amor pessoal, porque mais uma vez é esse o caminho da nossa libertação. Agora, então, nós vamos ouvir a história da Ana Paula. Me chamo Ana Paula, tenho 48 anos e venho aqui contar a história de vida da minha mãe, de uma situação, de uma doença que veio repentinamente e devastou a nossa família inteira, né? Minha mãe, ela adquiriu essa doença do Covid. Ela foi internada, ela ficou 2 meses no hospital da Zona Norte. Quando ela saiu, nós notamos que tinha alguma coisa de diferente na minha mãe. Ela não era mais a mesma. Fizemos exames de rotina, fizemos exames da cabeça também que a neuro pediu e descobrimos que ela estava com um Alzheimer antecipado. Devido a essa doença do Covid, ela teve sequelas. Esse Alzheimer, ele antecipou junto de uma demência, e essa demência diagnosticada como uma demência frontal rara. A minha mãe era uma pessoa muito ativa, muito viva, gostava muito da vida. Aos poucos ela foi perdendo a autonomia, ela foi deixando de falar, ela não conseguia se movimentar, mas ela ainda conseguia se comunicar de uma forma ou outra, num olhar, num sorriso. E eu gostava muito de conversar com a minha mãe escutando música, colocava músicas antigas, né, da época da minha mãe, e às vezes parecia que ela me olhava, que ela queria me dizer alguma coisa. Eu me lembro que ela estava com o corpo com escaras, né? E eram umas feridas muito grandes, não eram feridas pequenas. E ali eu limpava as feridas dela, convivia com ela ali. Eu, a minha irmã, às vezes a gente não aguentava o odor do cheiro da ferida ali, porque sobe um cheiro difícil de controlar. Às vezes a gente saía do quarto, daqui a pouco voltava. A gente também não entendia condutas médicas, que a gente não sabe se está certa ou não. Mas assim, a gente é leigo para essas coisas da medicina, a gente não entende muito, né? Também somos leigos na parte espiritual. E ali era um luto diário e de repente em 3 anos perdi minha mãe. Eu não sei o porquê eu vivi tudo isso com a minha mãe, porquê que ela sofreu tanto. E a minha pergunta é se ela está bem, se ela conseguiu se recuperar de todo essa situação, né, que ela passou. E o porquê que nós vivemos esse karma juntos, as 2 filhas e ela. Olha, minha irmã, o seu caso realmente toca fundo os nossos corações. Eu mesmo passei pelo problema que você passou. Tanto meu pai quanto a minha mãe tiveram uma demência senil. Existem 67 tipos de demência. A demência é uma degeneração cerebral. Ela acontece justamente quando a criatura não consegue mais se conectar com o mundo exterior. Ela não consegue mais, através do seu cérebro,
ter as sinapses necessárias que unem os neurônios, transitando então as informações diárias, através da visão, do tato, do olfato, da convivência familiar, da convivência profissional. E como as sinapses vão sendo reduzidas, a pessoa sai de órbita, entre aspas, né? Ela não consegue mais pensar claramente, ela não consegue mais raciocinar com a razão clara, não tem clareza de pensamento. E a gente sofre porque a gente quer que o pai, que a mãe que a gente conheceu desde a infância continue sendo eles mesmos. Sejam eles, né? Mas o problema kármico, como você mesmo concluiu, era um karma doloroso para você, para suas irmãs, ele independe das nossas ações atuais. Geralmente, as doenças kármicas, como é o caso das demências, elas são programadas anteriormente, por esta ou aquela razão. No nosso caso, nós recebemos a explicação de Chico Xavier que tanto no caso de minha mãe quanto no caso de meu pai, eles estavam resgatando uma dívida que eles assumiram conjuntamente numa época de 1 século antes do Cristo, ou seja, há 20 e quase 2 séculos atrás. E eles combinaram esse impedimento corporal, não é? Porque a demência é um impedimento corporal, para esse resgate. Então, nós não podemos fazer nada a não ser aceitar a vontade de Deus, naturalmente, sendo auxiliados pela medicina terrestre e pelo conforto que todos os conhecimentos e os progressos da ciência atual nos favorecem em relação a medicamentos, em relação a apoios psicológicos e apoios também medicamentosos e dos médicos, para que eles tenham uma vida melhor até o seu final, até o seu desligamento da carne através da morte. Olha, minha irmã, independentemente dos motivos pelos quais vocês viveram isso, nós ficamos aqui muito felizes sabendo como você lidou com tudo isso. Porque você amou a sua mãe, você cuidou da sua mãe. Então, com certeza, esse foi um momento importante na trajetória de vocês duas, espiritualmente falando, em que esse amor se sublimou. Vocês conseguiram tornar esse amor mais etéreo, mais limpo, mais puro, e isso é uma bênção. Qualquer resgate do passado, que não cabe a nós especular o que quer que seja, mas qualquer resgate do passado, nesse momento vocês venceram. Imagina a bênção quando vocês se encontrarem na espiritualidade, dentro desse amor maravilhoso e sabendo que vão poder sorver uma felicidade maravilhosa, etérea, pura e literalmente uma felicidade que está livre de problemas do passado. Você escolheu o melhor caminho, que é o caminho do amor. E é isso aí, pessoal. Semana que vem a gente continua conversando e debatendo com as ideias e as perguntas que vocês nos fizerem. Até mais.